Graça e paz, que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente. Estamos aí mais uma vez aí entrando ao vivo, né, com Vida no Espírito, que Deus abençoe. E hoje no final desse vídeo nós vamos ter aí um testemunho, né, muito importante, né? E Deus ele vai nos abençoando poderosamente aí nas nossas vidas, né? Quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos abençoado aí, que o Senhor tem nos dado vitória aí nas nossas vidas, né? E hoje a gente pode ver como que a vida é muito importante, como que a vida ela nos faz, não adianta muitas vezes a gente ter muito dinheiro, querido, né? A história da Manu é uma história de superação, né? Uma mãe lutando para salvar a sua filha. Uma mãe que não acreditava em Deus, mas de repente recebeu uma palavra e fez uma prova com Deus. E Deus prontamente atendeu, né? Atendeu ali a sua fé, né? Muito importante isso daí. Então, é isso que muitas das vezes a gente precisa, né? Ouvir isso daí, essa história, né? História de vida, né? Uma senhora, né, que perde a mãe com 2 anos de vida ali, aí tem a filha e de repente ela é acometida de uma enfermidade, de uma doença, né? Mas Deus ele tem os seus propósitos nas nossas vidas. Deus ele tem o seu propósito na minha vida. E isso é importante. É esse propósito que Deus quer. E o que nós queremos levar para você é fé, é razão, né? A fé. Eu quero falar com você hoje sobre a preocupação está fora do reino de Deus. A preocupação, quantas pessoas, querido, estão preocupadas, né? Quantas pessoas vivem ansiosas, não é verdade? Quem sabe neste momento existem pessoas ansiosas. Existem pessoas que estão ociosas. Existem pessoas que precisam de um milagre, não é? Existem pessoas que precisam de uma vitória. E o interessante é que quando nós olhamos para Mateus capítulo 6 e o verso 25, Mateus capítulo 6, nós vemos Jesus. Nós vemos aí Jesus, né, trazendo uma palavra de fé para os seus discípulos. Nós vemos aí uma palavra que Deus deu para os seus discípulos. Mateus 25 Jesus dizendo: por isso vos digo a vocês, não vos andeis ansiosos. Não vos andeis ansiosos, né? É muito importante essa palavra. Por quê? Por que Jesus estava dizendo, não vos andeis ansioso? Porque a ansiedade, ela traz a preocupação. E a preocupação,
traz a falta de fé, traz o medo, a dúvida, né? Traz a incerteza, traz os problemas, traz as doenças, né? Traz as crises emocionais. E Jesus está dizendo aqui, olha, não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com o que vocês vão comer, beber, vestir, né? Jesus estava trazendo uma palavra, né? E a preocupação, ela deixa a pessoa angustiada, né? Imagina os discípulos, né? Imagina os discípulos, né? Ali, em Mateus 6, 25, né? A preocupação e a ansiedade são como um detector de mentiras. Veja bem que a preocupação, a ansiedade, eles são como um detector de mentiras, né? Olha, as mentiras têm a ver com o caráter de Deus, negando o seu amor ou seu poder soberano. O segredo para combater isso se encontram no verso 24, o amor, senhorio e a singeleza. A busca de Deus e um alinhamento dentro dessa palavra, né? Hoje, quando a Fátima estava falando, eu estava pensando, né? A gente por poucas coisas, né, se desespera. A gente por poucas coisas, né? Por quê? Porque a gente precisa buscar Deus, né? A gente precisa buscar Deus. Vamos ver lá em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7, para a gente poder. 2 Timóteo 1:7. É a palavra de Deus, filho. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e moderação. Então Deus, o espírito de covardia, de medo. Você já viu aquela pessoa que tem medo de passar fome? Aquela pessoa que tem medo de não ter dinheiro? Aquela pessoa que tem medo da enfermidade, né? Aquela pessoa que vive com medo, né? Aquelas pessoas que dizem ainda assim, existem doenças hereditárias. Como assim? Se há 420 anos antes de Cristo nascer, Isaías já profetizou em Isaías 53, dizendo que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou consigo todas as nossas doenças. Então o medo, ele faz isso, né? O medo, ele traz um espírito de medo. Deus realmente não nos quer que tenhamos medo quanto aos nossos dons, e chamado covardia fugir de algo que nos dá medo ou que parece muito difícil. Por que lá no livro de Apocalipse 22, 21 fala que os covardes não herdarão o reino de Deus? Pessoas medrosas. Deus tem um chamado no reino, querido, e a pessoa tem medo. Por isso que Jesus, ali em Mateus 6, 25, porque quando Jesus chama os 12, Jesus, ele tira do seu âmbito natural. Agora eles estão vivendo uma realidade diferente. Antes eles dependiam da pesca, né? Pedro, os outros, né? Dependiam da pesca. Agora eles dependem de Jesus. E Jesus percebe essa ansiedade. Jesus percebe esse medo que eles têm, né? É o medo que eu e você tem. O medo, muitas das vezes, de abraçar o nosso chamado e dizer, não, eu creio que Deus vai suprir
Aí o diabo vem e diz, olha, mês que vem você tem conta para pagar, rapaz, e aí? Como você vai pagar? Né? Se a Bíblia diz que todo o dinheiro está na mão do meu Deus, do meu Pai, né? O medo, ele faz eu parar. O medo se torna uma barreira, né? E eu preciso entender o meu chamado, o meu ministério, a minha vida com Deus, né? Eu disse cedo numa mensagem que Jesus, em todas as cidades, ele fazia milagre. Aí ele resolve descer para Nazaré. Nazaré era a cidade natal dele. Nazaré era a cidade aonde ele se criou, aonde ele viveu a sua vida, aonde dos 12 aos 30 anos ele trabalhou como marceneiro. E a Bíblia diz que num sábado ele desce para Nazaré e começa a pregar. As pessoas se maravilhavam, dizendo, meu Deus, da onde é esse ensino, da onde é essa sabedoria? De repente, os irmãos dele chegam e diz, peraí, mas ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? É. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagre ali, por causa da incredulidade. Jesus disse que o profeta na sua terra não tem honra, e é verdade. Então, quando Jesus, quando fala isso, né, essa palavra é o medo. E como que nós temos medo? Quando vem a incerteza, a dúvida, quando vem as temperâncias na nossa vida, não é? E aí muitas vezes nós pensamos assim, puxa, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Medo, né? Deus nos deu, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então veja bem que Deus não deu um espírito de covardia. Esse espírito, aprender a andar no reino de Deus é descansar no Senhor, não ficar preocupado com nada. Nós não podemos ficar preocupados. Vai adiantar? Não é? É uma realidade, querido. Então nós entendemos o quanto que Deus ele pode mudar a nossa vida, mudar o nosso conceito, mudar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E dentro daquilo que Deus pode fazer, Deus pode transformar eu e você. Então, Deus não deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito, né? 1 João 4:18. Vamos lá para 1 João 4:18. 1 João 4:18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo de quem teme e não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Né? O verdadeiro amor em Cristo acaba com medo. Por quê? Porque eu sei quem eu creio. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar pelo que nós vemos, mas nós temos que andar pelo aquilo que nós não vemos, né? Assim como a luz acaba com as trevas, quem vive com medo vive em trevas. Então, se você vive com medo, aquela pessoa medrosa, né? Porque muitas vezes a gente sente medo. É porque nós não temos ainda um alinhamento com Deus, né? Existem homens hoje que movem reino, né? Hoje a gente vê homens aí que movem o reino, né? E temos exemplo hoje, né? A gente pode pegar aí o Irineu, o Luiz Hermínio, Heber,
né? Ana Maria, são pessoas que têm um alinhamento, né? E chama a existência aquilo que não é. Porque a fé é a certeza, a fé é a convicção. Fé não é eu acho, talvez, será, não, fé é a certeza. Eu tenho certeza que Deus vai suprir a minha necessidade. Ah, mas eu sou... Querido, Jesus deixou o exemplo do filho pródigo. O filho mais velho era o reto, certo? O filho mais novo foi lá e gastou tudo o que tinha de direito. Torrou tudo. Mas quando ele caiu em si, se arrependeu, o pai estava esperando. E quando ele voltou, o pai fez uma festa. O filho mais velho queimou o pé. E o pai disse: filho, tudo que é meu é seu, pode pegar. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós não pegamos. A religião, infelizmente, ela trava. Porque ela tira esse alinhamento que eu e você tem. Que eu e você precisamos. Porque Deus é espírito. E nós só vamos se comunicar com Deus através do nosso espírito. Jesus, quando esteve lá no poço de Jacó, diante daquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana disse: olha, os nossos pais dizem que nós temos que adorar a Deus nos montes, em Jerusalém. E Jesus disse: olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. E Deus nunca trabalha com medo. Deus trabalha com a fé. Sabe quem trabalha com medo? O diabo. Por quê? Porque ele sabe que ele pode te parar. Quantos homens e mulheres de Deus deixaram seus ministérios por causa do medo? Quantas, eu mesmo quase. Ah, não, eu não posso, eu tenho um chamado. Mesmo que a minha família não acredite no meu chamado, mas eu sei quem me chamou, né? Ah, mas o fulano, querida, eu não tenho que ver com o A, com o B, com o C, eu tenho que ver eu e Deus. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me alistou. Então eu precisamos entender que as fontes do medo são apenas passageiras e fracas em comparação com o eterno e inabalável amor de Deus. O medo perde seu poder se focarmos no bom e não no negativo. Então, se nós focarmos no bom, o medo perde. Mas você já viu aquela pessoa que só vive doente? Aquela pessoa que só vive reclamando? E aí? Ela é focada em algo que não tem embasamento. Vamos lá para Neemias 8 e 10. Né? Neemias. Vou achar Neemias aqui. Neemias 8 e 10. Vamos lá. 8 e 10. Então lhe disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mande porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja bem que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos alegres. Nós temos uma convicção de fé, de milagre. Então, olha o que Neemias está dizendo. Então disse: vão para casa, comam e bebam, né? A nossa alegria não nos dá força. A nossa força é saber que Deus é alegre em nós. Então a nossa alegria não é a nossa força, mas a nossa alegria é saber que Deus, né? Que Deus se alegra em nós.
A alegria é um negócio sério do céu, disse. É uma definição de alegria, um profundo energizante, sentindo bem-estar, desinteressado, deleite em Deus, não nas pessoas e na criação. Então, nosso deleite tem que estar em Deus. O Salmo 23 diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E ele diz assim: mesmo que você andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você temeria. Então veja bem como que Deus ele é bom nas nossas vidas. Então que nesta noite, querido, nós possamos entender esse projeto de Deus. Para de ficar preocupado, para de ficar com medo, para de ficar ansioso. Muitas vezes a gente confia muito no nosso braço, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer: pastor, se eu não trabalhar eu não como. Mentira, não existe isso. O problema é que nós não sabemos tirar do sobrenatural para o natural. Nós vivemos muito natural. Nós vivemos muito a carnalidade. Nós vivemos, a fé não é tocável. A fé não, você não pega, a fé você crê, né? Então que nesta noite você venha ser abençoado em nome de Jesus. Você possa aí, né, receber o milagre no seu lar, na sua casa, e que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Que Deus ele venha suprir a sua necessidade. Mas para isso você tem que crer. Para isso você tem que orar, jejuar, consagrar, buscar. Para isso você tem que ter uma vida com Deus. E Deus ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Querido, curta aí os nossos vídeos, tá? As nossas lives, né? No final desse vídeo você vai ver o testemunho. E nós vamos estar aí edificando, né? Você pode abençoar também, né? Você pode ser um mantenedor aí, ajudando o reino de Deus, né? E se você tiver uma história, um testemunho para contar, pode entrar em contato comigo através do 43 99 127 0939, né? Nós vamos aí, vamos orar com você, vamos abençoar a sua vida e vamos trazer o seu testemunho para a edificação de outras vidas, né? Como eu disse ontem para Fátima, o testemunho da Manu vai servir para muita gente, né? Às vezes o camarada leva um tropicão na rua, arranca a unha, já murmura e já blasfema, né? Mas olha aí, né? E quando Deus tem promessa, querido, Deus cumpre, né? Não adianta, né? E não queira também que todo mundo vai te aplaudir você, viu? Não espere isso, dizer assim, todo mundo vai ter, não. Vai ter os Sambalates e os Tobias que vão fazer você querer fazer você descer do muro. Mas Neemias não desceu não, ele continuou, porque ele sabia a obra que ele tinha para fazer. Assim somos nós, né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você neste momento, agradecer por esse momento, né? E dizer que Deus é bom e maravilhoso. Oramos. Pai, nós te damos graça neste momento, clamamos pelo milagre, Pai, que vidas serão transformadas, que vidas serão libertas, que vidas serão, ó Pai, abençoadas. Pai, neste momento, derrama do teu poder, da tua graça, e que em nome de Jesus, abençoa em nome de Jesus. Amém? Querido, se você quiser nos abençoar com a sua oferta, né? Vai estar depois na descrição desse vídeo, né? Aí a chave do Pix, você abençoa, tá? E o reino de Deus é isso aí, é crescer, multiplicar, né? E somar. Não importa a placa, a denominação, religião, importa que Jesus te ama e Ele quer te abençoar, né? Porque se você
estiver perdido, Jesus é o caminho. Se você estiver com fome, Jesus é o pão da vida. Se você estiver com sede, Jesus é a água da vida, né? E se você estiver morto espiritualmente, Jesus é a ressurreição. Que Deus abençoe e uma boa noite. Graça e paz. Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui na casa da Fátima e da Manu, né? E a Fátima, ela vai estar relatando um pouquinho da sua história, né? Dando um testemunho da Manu, né? Que hoje ela é um milagre de Deus, né? Então, esse testemunho, essa história que nós vamos estar relatando, ela vai servir para você. Eu pediria que você prestasse muita atenção, tá? Porque muitas vezes a gente reclama por pouca coisa, né? Por tanta coisa. E saber aí, né? O que a Fátima, a Manu passou, né? E como a própria mãe falou que é um milagre de Deus, ela está aqui hoje, né? Então, ó, a partir desse momento, né? Fique ligadinho, curta, compartilhe e divulgue aí, que nós vamos estar entrando na história da Manu e da Fátima. Então, nós estamos aqui com a Fátima. A Fátima e Eu sou a Fátima e essa é a Manuela. Manuela. A Manuela nasceu no dia 27 de janeiro de 2014. De 2014. Tive uma gravidez tranquila. Ela nasceu muito bem, nasceu com peso ótimo, nasceu aparentemente bem, muito bem de saúde, mas com 6 dias, a Manu, eu acordei pela manhã, troquei a Manu, amamentei, e depois a Manu já não voltou mais. Deu 11 horas, eu fui lá, a Manu estava dormindo. Deu meio-dia, a Manu continuava dormindo. Aí, meu botãozinho de alerta já ligou. Achei que tinha alguma coisa de errado com a Manuela. Levei para o hospital. Chegou aqui no hospital da cidade. Não tinha nenhum médico para atender ela. Aí eu perguntei o que será que estava acontecendo com ela. Uma enfermeira disse que era normal, às vezes a criança dormia o dia inteiro. Mas eu já tinha sido mãe e já sabia que não era normal. Aí eu estava saindo do hospital e a Manuela não tinha reação, mas ela ficava tremendo um bracinho o tempo inteiro. Aí uma enfermeira lá viu e falou para mim assim: mãezinha, leva a tua filha para o hospital mais próximo que tiver, que a tua bebê está tendo convulsão. Era por isso que ela ficava tremendo. Aí nós levamos, aí eu já comecei a chorar, porque não tinha médico ali, eu não tinha um carro, eu não tinha nada. Perguntei para ela para onde que eu podia levar. Ela falou que eu podia levar para Arapongas, no João de Freitas, que lá tinha médicos muito bons. Aí um senhor me parou e falou para mim assim: ontem eu levei o meu sobrinho que estava passando mal lá no UPA de Cambé, e eles são maravilhosos. Se você quiser, eu te levo lá. Olha. Aí eu disse a ele, falei: eu não tenho dinheiro para pagar agora. Ele falou assim: não vou te cobrar nada. Levou a gente para lá, foi eu, ela e minha outra filha mais velha. Nós chegamos lá em Cambé, que eu cheguei no guichê, a moça do guichê já viu, né? Perguntou o que estava acontecendo, eu falei. Ela falou assim: a hora que pediu licença, tinha um monte de gente esperando, pediu licença para o pessoal e falou que ia ter que atender ela primeiro. Que assim que saísse a criança de lá de dentro, que eles iam atender a gente. Na hora que ela falou isso, a Manu estava encostada no meu ombro, sim. Eu estava com ela, a cabecinha aqui encostada no meu ombro. Ela deu um gritinho e se jogou para trás. Naquele gritinho, ela estava tendo uma parada cardíaca. Aí depois disso, ela não voltou mais mesmo. Eles foram medir a glicemia dela, estava em 14, depois foi para 16, aí voltou para 14 de novo. E ela não voltava, Fizeram os primeiros socorros para elas ali em Cambé. Mas aí já chamaram o SEAT, essas coisas, mandaram lá para Londrina. Aí eles já entubaram ela. E ela não voltava. E entubada, ela ficou 12 dias. Sem mamar, sem nada.
eles furando ela a cada 5 minutos, e não sabia o que ela tinha. E não sabia, e não sabia, e não sabia. Aí quando fazia 15 dias que nós estávamos lá, eles descobriram que ela tinha hipocortisolismo, um problema no cortisol, que até então só dava em mulheres acima dos 40 anos. Mas ela já nasceu com isso. E o que preocupou eles foi que com esse problema só tinha mais uma criança que morava em Curitiba, que na época morava em Curitiba e que faleceu, né? Aí eles já fizeram a transferência pra gente para São Paulo e tudo, mas eles achavam, todo mundo achava, eu realmente achava isso também, que ela não ia voltar. Aí, naquela noite, no outro dia a gente ia para lá, às 11 horas da manhã a gente ia para São Paulo. Eu ia ficar num abrigo, a Manuzinha ia ficar no hospital, né? Se ela conseguisse chegar até lá, ela ia ficar no hospital. Aí, aquela noite, chegou uma mulher lá no hospital para fazer visita. O pessoal de visita, assim, comum, né? Ela segurou na minha mão, perguntou sobre a Manu, eu contei. Aí ela segurou na minha mão e disse que, naquele momento, que a única coisa que eu precisava de verdade era de Deus. Aí ela perguntou para mim se eu acreditava em Deus. Eu não respondi nada. Mas eu não acreditava em Deus. E eu ficava pensando onde que estava aquele Deus que todo mundo falava, que estava me deixando passar por aquilo. Onde que estava aquele Deus que levou a minha mãe quando eu era criança? Onde que estava aquele Deus que eu quase morri por várias vezes? Onde estava aquele Deus que me deixou crescer para vários lugares? Onde estava aquele Deus que me fez sofrer a vida inteira, né? E que estava me fazendo sofrer naquele momento. Mas aí depois que aquela mulher saiu, eu fiquei pensando, né? Aí naquela noite, como eu disse para o seu Antônio ontem, eu me ajoelhei e falei, Deus, se você existe, traz a minha filha de volta. Ou então leva ela de vez. Porque eu não aguento mais sofrer. E não aguento mais ver ela desse jeito. Toda furada, com a cabecinha raspada, o negocinho no pescoço, porque já não tinha mais onde furar ela. Quando foi 6 horas da manhã, a doutora Mariana chegou lá, falou para mim que a doutora lá de São Paulo tinha ligado para ela e tinha pedido para dar umas gotinhas para ela, que era para ela suportar a viagem. Só que para isso eu precisava assinar um termo de responsabilidade para ela conseguir viajar. Naquela hora eu pensei, meu Deus, que seja feita a tua vontade, né? Se você existe, que seja feita a tua vontade. Na minha cabeça era isso, se você existe, eu não pensava outra coisa. Aí ele deu um remedinho para ela. Quando foi às 10 horas da manhã, a doutora Mariana chegou lá no quarto para preparar a gente, para preparar ela, para pegar o avião, para a gente ir para São Paulo. Na hora que a doutora Mariana encostou a mão no rostinho dela, ela abriu os olhos e sorriu para a doutora Mariana. Aí a doutora Mariana falou, não precisamos mais viajar. Oh, glória. Eu me lembro que ela falou assim, o milagre já está feito, sabe? Aí ela começou a cuidar, nós ficamos 1 ano no HU, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Depois, o aniversário dela de 1 ano, ela estava no HU, internada. Nós fizemos uma festinha para ela no dia 24, mas no dia 27 ela estava lá. Ela começou a andar com 9 meses. Aí parou de andar, porque ela ficou toda inchada. As perninhas inchou, ela não conseguia mais botar os pezinhos no chão. Parou de andar, voltou a andar só com 1 ano e 3 meses depois. Com 1 ano e pouco ela teve outra parada cardíaca. Foram fazer um exame nela
E ela teve outra parada cardíaca. Com 3 anos, ela teve um pré-infarto. Com 2 anos e pouco, a pressãozinha dela chegava a 18/10. Foi por isso da parada cardíaca. Foi por isso do pré-infarto, né? Aí, mas hoje ela está aqui. Glória a Deus. Pra Hoje ela honra e está aí glória para do Senhor. testemunhar, né, Manu? Tá? E nós já passamos muitos e muitos perrengues com ela, assim. Ela já ficou muito tempo internada. Aí agora está com 3 anos que nós descobrimos a síndrome de Turner. É uma síndrome também que é rara, né? Dá em muito poucas crianças. E a maioria das crianças que nascem com essa síndrome não sobrevive. Aí quando falaram também que ela estava com essa síndrome, que deu o diagnóstico de que síndrome, eles falaram também que as crianças dessa idade não chegavam aos 13 anos. Mas eu creio no Senhor, né? Muitos 13 anos. Você Mas vai eu ter, creio né? que ela vai... Hoje eu acredito num Deus. E sei que Ele não faz milagre pela metade, né? Sim. E hoje eu tenho certeza que tudo que eu passei lá atrás, tudo que não aconteceu, que podia ter acontecido, que não aconteceu, foi livramento de Deus, É né? verdade. Só que eu não entendi o propósito dele. E como eu disse, até hoje ainda não entendo. Eu não sei se ele tem um propósito para a vida dela ou para minha, Uhum. né? Porque, mas uma coisa eu sei, ele me ensinou muito. Me ensinou que existe um Deus. E hoje eu não faço nada. Nada. Sempre. Nada. Hoje tudo que eu vou fazer, eu boto Deus na frente e peço primeiro permissão para Ele. Sabe? Amém. E Ele Ele faz, sempre né? me Faz. guia por caminho certo, graças a Ele, né? E a Manu tá aí bonita, gordinha, Né? né, Manu? Estudando, né? Graças a Deus. E logo tá uma mocinha. Logo Então, tá. aí agora a gente só tem que encarar o que vem daqui pra frente, né? Porque Não, mas eles também falaram que essa síndrome, as pessoas que têm a síndrome, que nem ela, não vai poder ser mãe. Só se Deus quiser, né? É. Sabe que para Deus nada é impossível, Nada é é impossível. se impossível. Deus... Mas pela síndrome ela não pode. Pelo médico não tem. Ana era estéril, mas Deus fez um milagre. Então. Agora ela quer ser médica quando crescer. Olha, E vamos orar para isso. com certeza. E Ela Deus falou pra- concede o desejo do seu coração. Ela falou para ela que ela falou para a doutora dela que quando ela era pequenininha, a doutora foi lá e perguntou para ela assim: "O que você quer ser, Manu?" Ela falou: "Eu quero ser salva-vidas." Ela falou: "Ah, que legal, você quer ser salva-vidas? Você quer trabalhar lá na praia?" Ela falou assim: "Não, quero ser salva-vida que nem você. Olha, Salvar a vida de muita criança, que nem você salvou a minha." Né? E a tua mãe falou que na igreja também é uma pastora. Foi na igreja, a pastora estava lá orando, lá, pregando. Aí falou que tinha uma menina lá, uma criança, que tinha sido salva por Deus, né? E que tinha uma doença grave, mas que Deus libertou ela. E que era para a criança tomar posse. Que era para tomar posse, né? Ela levantou, foi lá na frente, falou: "Eu tomo posse." A criança era eu, a criança sou eu e eu tomo posse. Né, Isso Manu? aí. Ai, Manu, mas beleza. Você quer cantar um pedacinho de Jó? Canta, Não? canta. Tá certo. Mas é isso aí, ó. Então, Manu, saiba que, né, Deus está com você aí, Sim, né? isso é muito bom, né? Mas é para provar para muita gente. É, Né? Como eu, tem muitas pessoas por aí, né? exatamente. Que não acredita que existe um Deus. Deus que pode mudar. Mas eu posso garantir que existe sim. E que Ele está com a gente em todos os momentos. Amém. Verdade.